Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Muito bom a gente poder louvar o Senhor, poder também orar, apresentar diante de Deus nossas súplicas, nossos clamores, nossos motivos de gratidão. Sempre é para nós um motivo de alegria poder desfrutar da comunhão do Senhor, na presença dEle, na presença dos irmãos. Vamos agora prosseguir com a exposição no livro de Zacarias, no capítulo agora 10, verso 10, e vamos ler até o capítulo 11, verso 3. Zacarias, capítulo 10, versículo 10, e vamos ler até o capítulo 11, verso 3. Dê uma olhada aí à sua volta, veja se alguém sem uma Bíblia, compartilhe a sua. Amém? Então diz assim, Zacarias capítulo 10, versículo 10. Nós vamos até o 11, 3. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Assíria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição, ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido, o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Amém? Queridos, nós estamos já caminhando para a parte final do livro do profeta Zacarias. Já vimos que o contexto em que Zacarias profetizou foi um contexto pós-cativeiro, um período muito importante na história de Judá, na história de Israel. Por quê? Porque esse povo, depois de 70 anos de cativeiro, ele regressa para as terras de Jerusalém com o propósito de reconstrução não somente da sua vida particular, das suas vidas, no aspecto social, econômico, familiar, mas sobretudo uma reconstrução espiritual. Tudo que havia sido destruído por causa do pecado da idolatria estava sendo devolvido ao povo a oportunidade de eles reaverem, restabelecerem o culto na presença de Deus, a adoração do Deus vivo, mediante o seu arrependimento e o abandono do pecado, da idolatria, eles voltarem a novamente desfrutar das bênçãos de Deus, as bênçãos que são provenientes da aliança. E nesse processo todo, um processo de muita advertência, de muita exortação, de muita correção ainda, um processo de disciplina que não durou somente o período do cativeiro, mas também depois do período da libertação do cativeiro, ainda foi tempo de disciplina, de correção, de admoestação por parte dos profetas que Deus havia levantado ao povo. Mas ao fim desse processo, e mediante os sinais de arrependimento, Deus faz promessas para esse povo.
Promessas que diziam respeito às bênçãos que eles desfrutariam no tempo presente ali, juntamente com todo o povo na cidade de Jerusalém, mas também o profeta chama a atenção do povo para olhar para o futuro, para dias futuros em que Deus haveria de realizar uma grande promessa, uma promessa ainda mais extraordinária, mais abundante, mais sobrenatural. Que promessa é essa? A vinda de um rei que viria para governá-los, para conduzi-los, um rei que seria o seu protetor, que daria a eles segurança diante dos inimigos, dos seus adversários, que traria paz, a reconciliação do povo, do coração do povo perante Deus, um rei salvador, que haveria de pagar um preço com seu sangue, para estabelecer uma nova aliança no seu sangue, e esse rei, ele também viria para conduzir o seu povo, como um pastor que guia as suas ovelhas. Foi isso que nós vimos por último, na mensagem anterior, na semana passada, no capítulo 10, verso 1, a partir do verso 1 até o verso 9. Nós vimos duas mensagens, na verdade, na semana retrasada, nós vimos do verso 1 até o verso 5, e na semana passada, do verso 6 até o verso 9. Queridos, quando nós chegamos aqui nessa parte, no verso 10, nessa sessão de hoje, essa sessão ela inicia dando sequência àquilo que o profeta havia acabado de dizer no verso 9. E o que ele havia acabado de dizer? Veja só o verso 9 do capítulo 10. Ele diz assim: embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Algumas traduções aí vão dizer que eu os semearei, em terras distantes. E falamos na mensagem anterior que o povo de Deus havia sido espalhado por terras estrangeiras, aqui se referindo aos muitos cativeiros ao longo da história que o povo de Deus enfrentou, mas como uma forma de Deus usar a vida desse povo em meio a circunstâncias difíceis que eles haveriam de experimentar, para que ali a glória de Deus pudesse ser manifesta através das suas vidas. Tudo que Deus faz, Ele sempre traz consigo mais de um propósito. Deus, Ele nunca age de uma maneira que Ele possa cumprir apenas um objetivo. Deus, na sua multiforme graça e sabedoria, na sua maneira eterna e tão além da nossa compreensão, na sua maneira dele agir, Ele sempre vai cumprir mais de um propósito. Muitas vezes, na história da nação, Deus, quando disciplinou o seu povo, Ele não faz isso apenas para executar a justiça de Deus, fazer com que o povo colha as consequências do seu pecado, mas até mesmo através da maneira como Ele está agindo, além de disciplinar o seu povo em consequência dos seus pecados, Deus também traz consigo outros propósitos mais. Fazer com que esse povo volte o seu olhar para Deus e veja que não há salvação fora da presença de Deus, que não existem outros deuses como o nosso Deus, o único que deve ser buscado, que deve ser adorado, o único que é sempre misericordioso, um Deus que é abençoador, que não vale a pena viver longe da sua presença. Então, são muitas as lições que Deus ele transmite através de uma única forma dele agir. Seria mais ou menos como se Deus transmitisse a mensagem dele através dos seus profetas contemporâneos, os pastores, servos, pregadores, evangelistas. E muitas vezes que o servo escolhido pelo Senhor para transmitir a mensagem naquele dia, ele fala ali a um público de 50, 60 pessoas, e uma única só mensagem, ela encontra guarida em muitos corações que estão vivendo circunstâncias distintas uma das outras. Muitas vezes, uma mesma palavra, ela vai ao encontro de corações que estão vivendo em momentos diferentes, em circunstâncias distintas, mas em cada uma delas, a palavra de Deus é eficaz, na maneira como ela é recebida ali naquele coração. E Deus ele faz exatamente assim. Muitas vezes ele age de uma forma, mas trazendo por trás daquilo
daquela ação, propósitos distintos, propósitos muitas vezes maiores daquilo que nós podemos esperar. Veja que o texto, verso 10, ele está começando dizendo o seguinte: eu os farei retornar do Egito, e os ajuntarei de volta da Assíria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. Para onde o profeta Zacarias está chamando a atenção do povo? Passado, presente ou futuro? O que os irmãos acham? Quando ele está falando aqui a respeito de fazê-los retornar do Egito, os ajuntar de volta da Assíria, os levar para a terra de Gileade, do Líbano, para qual direção do tempo Zacarias está apontando? Embora isso aqui é muito interessante. Por que essa pergunta, irmãos? Isso aqui é para provocar nossa reflexão. Nós dissemos isso no passado, né, que o profeta Zacarias, ele começa a partir do capítulo 9 em diante, a tratar uma linguagem apocalíptica, né, uma linguagem escatológica. Ele está falando de promessas do futuro, daquilo que Deus vai fazer na vida do seu povo no futuro. No entanto, na sua linguagem simbólica, na sua linguagem escatológica, apocalíptica, ele faz uso de termos e linguagens que muitas vezes são familiares ao conhecimento do povo e que estão diretamente relacionadas a histórias do passado ou do presente. Então seria como se, mais ou menos, o profeta Zacarias estivesse dizendo assim ao povo: sabe todo aquele cativeiro que vocês viveram? Sabe quando Deus tirou vocês lá do Egito, tirou vocês lá da Síria, tirou vocês lá da Babilônia? Sabe quando Deus fez vocês atravessarem o deserto? No futuro, eu também farei algo extraordinário sobre a vida de vocês. Mas será algo ainda mais sobrenatural do que aquilo que eu fiz no passado. Eu tenho um êxodo para realizar no futuro, que será mais extraordinário do que aquele que vocês viveram no passado. Todas as vezes que os textos sagrados falam a respeito do tempo de cativeiro, em vias de regra, os narradores sempre apontam para um momento simbólico, algo que tipificaria, que apontaria em direção para algo no futuro. Do que Zacarias ele está se referindo aqui ao mencionar esses cativeiros no passado? Ele está dizendo o seguinte, que os cativeiros, de modo geral, eles representam nada mais, nada menos do que a trajetória do povo de Deus nessa terra. Nós vivemos em um mundo rodeado de inimigos de Deus. Estamos vivendo em um mundo rodeado de trevas, de pecado, de idolatria. E nós temos um tempo para percorrer nessas terras. Mas haverá um dia em que Deus, Ele nos libertará definitivamente desse meio, desse contexto que é contrário ao nosso Deus. Seria como se nós vivêssemos numa grande Babilônia, num grande contexto de idolatria, de pecado, num grande Egito, e Deus então de lá nos resgatasse por meio do seu libertador. E ao libertar-nos desse lugar, desse cativeiro, Ele nos faz percorrer uma longa jornada em direção a uma terra prometida. Quando nós pegamos toda essa alusão do texto e aplicamos para o contexto apocalíptico, né, escatológico, naturalmente nós estamos falando aqui daquilo que Cristo Jesus, o nosso Redentor, fez por nós, ao nos libertar do mundo de trevas, de pecado, nos fazer percorrer nessa terra como peregrinos, como estrangeiros dessa terra, que caminham em direção a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Então, Zacarias, ele está tratando dessa promessa que a palavra de Deus traz para o povo.
dizendo: olha, todo aquele cativeiro que vocês viveram, na verdade, era apenas um tipo. Era apenas uma maneira simbólica de Deus mostrar para vocês que Ele está para libertar o seu povo definitivamente de todo opressor, de todo inimigo, de todo o contexto de idolatria e de pecado. Ele há de libertar vocês definitivamente por meio do seu rei, do rei prometido. E no que diz respeito a um povo combalido, que está recentemente, regresso do cativeiro babilônico, que encontra uma cidade de Jerusalém totalmente destruída para se refazer, diante dos desafios, dos obstáculos que eles tanto enfrentaram ao longo dessa jornada de reconstrução do templo, de reconstrução da cidade, certamente o que eles precisavam eram de promessas do Senhor que os encorajassem. Promessas que reafirmassem em seus corações a esperança de que Deus estava do lado deles. E que todo esse sofrimento que eles estavam passando era transitório, era temporário. Mas que quando Deus cumprisse essa promessa sobre a vida deles, eles se veriam completamente livres de toda dor, de todo sofrimento, de toda ansiedade, depressão, de toda angústia, tudo aquilo que pudesse afligir os seus corações. Zacarias, ele está trazendo uma palavra de ânimo, dizendo: olha, tudo aquilo que Deus fez vocês passarem até aqui, diante de todos esses cativeiros, tudo isso aponta em direção para algo definitivo, perfeito, que Ele haverá de fazer por meio do seu rei, do rei que Ele haverá de enviar, o rei de paz, o rei salvador, o rei guerreiro, este rei que pastoreia o seu povo e que vai conduzi-lo nesse percurso. Então, ao olharmos para o verso 10, queridos, o que nós vamos ver aqui é este rei prometido, que um dia há de salvar o seu povo, que há de libertá-los definitivamente dessa condição em que eles vivem. Veja, eu quero aqui ler alguns textos do Novo Testamento que casam perfeitamente com a mensagem de Zacarias. Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 10 e 11. Vamos ler. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 10 e verso 11. Alguém lê em voz alta, por favor. Olha isso. Isso aqui, queridos, olha só, Pedro está dizendo: antes vocês nem sequer eram povo. Olha a libertação que Deus faz. Mas agora vocês são povo de Deus. Mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos. O que é um estrangeiro e o que é um peregrino? Se você encontra alguém aqui em Três Pontas e ele fala para você: olha, eu sou apenas um estrangeiro, um peregrino, ele é daqui da terra? Não, ele não é daqui. Ele, além de não ser daqui dessa terra, ele está aqui apenas de passagem. Certo? Então, Deus está dizendo ao povo de Judá, através do seu profeta Zacarias, dizendo: olha, tudo aquilo que Deus permitiu vocês passarem nos cativeiros da Síria, Babilônia, no Egito, aquilo tudo tinha um propósito maior. Além de disciplinar vocês por causa dos pecados de vocês, ao libertá-los de lá, a salvação que vem de Deus, ao ser manifestada, seria uma salvação gloriosa. E toda glória, toda honra será dada somente ao Senhor. Porque esse contexto de cativeiro,
ele evidencia apenas uma coisa em relação aos seres humanos: o quão impotentes, frágeis, limitados nós somos. Sob o domínio do cativeiro, dos inimigos, sob o domínio desse mundo de trevas, nós não podemos fazer absolutamente nada, somos apenas escravos. Mas dessa escravidão o Senhor Deus nos libertou. No que diz respeito ao Egito, 430 anos. Desde José, juntamente com seu pai e seus irmãos, se mudaram para o Egito, passaram 430 anos. Ninguém se lembrava mais de quem era José. Toda a família deles havia se multiplicado, crescido. O número dos hebreus já era tão grande que o faraó temia que esse povo dominasse o Egito. E logo eles subjugaram todo esse povo à escravidão. Mas dessa terra o Senhor Deus libertou, através do seu libertador escolhido. E isso é algo maravilhoso, queridos. Saber que o Senhor Deus, Ele olha para nós que estávamos escravizados nesse cativeiro. E Ele de lá, Ele nos escolheu, e de lá Ele olhou para nós, nos amou e enviou o seu libertador, para que Ele pudesse vir e nos tirar das garras do inimigo, do domínio das trevas, e nos arrancar de lá, nos dando a sua libertação. Veja só o que Hebreus capítulo 4, verso 8 a 10, ele nos diz. Hebreus capítulo 4, verso 8 a 10. Olha isso. Olha o que o autor dos Hebreus está falando. Note bem. Se Josué lhes tivesse dado o descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de quê? Um outro dia. Que outro dia é esse? O dia, vamos ver que dia é esse. Versículo 9. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. E nós vamos entender qual que é o objetivo de Deus na história. Deus, quando criou o mundo, Ele criou em quantos dias? 6 dias. E no 7º, descansou. Todos os 6 primeiros dias, eles têm algo em comum. O quê? Se você for na narrativa do Gênesis, você vai perceber que todos os 6 primeiros dias do Gênesis, todos eles têm algo em comum. E o que é? Foi tarde, manhã, e este foi determinado dia. Não é assim? Do 1º ao 6º dia, todos eles falam a mesma coisa. Foi tarde, manhã, e este foi o 1º dia, 2º dia, 3º dia. No entanto, quando chega no 7º dia, não tem manhã e tarde. E esse foi o 7º dia. A única coisa que é dita a respeito do 7º dia é o quê? Que Deus descansou. Significa o quê? Que o 7º dia, diferente dos 6 primeiros, ele não foi criado para ter manhã e tarde. O 7º dia, ele foi criado para ser o dia de descanso. E o que é esse descanso de Deus? Que Deus descansou? Ele estava cansado? Que ele trabalhou 6 dias e ficou cansado? Não. O descanso de Deus no 7º dia significa que Deus, Ele se deleitou na sua obra criada. Ele criou todas as coisas, no 6º dia criou o homem e a mulher, e no 7º dia Deus ia desfrutar de todas as coisas criadas em um belo dia interminável, um dia que não teria fim, um dia que não se acabaria. Esse seria o dia do descanso de Deus, o dia do deleite de Deus com a sua obra criada. O homem, a mulher, os animais, a natureza, tudo juntamente com Deus ia ser um dia interminável. Mas naquele dia surgiu algo que interrompeu o dia interminável, que foi o pecado. Quando o pecado entrou, ele interrompeu aquele descanso e trouxe a separação, a ruptura na relação do homem com Deus. E aí Deus teve que fazer o que com o homem e a mulher em relação ao jardim?
expulsar eles do jardim. Botaram um guarda diante da árvore da vida para proteger, uma espada flamejante, né? E aí vieram as consequências do pecado, toda a punição, né? Em relação à serpente, em relação à mulher, em relação ao homem, certo? No entanto, o que nós vamos ver de Gênesis 3,15, que é onde há a entrada do pecado, até o final? Como é que a Bíblia começa em Gênesis? Não é com a criação? Céus e terra? E como é que a Bíblia termina em Apocalipse 21? Novos céus e nova terra. A Bíblia começa com criação e termina com criação. Termina criando os céus e a terra, e em Apocalipse criando novos céus e nova terra. Mas qual que é a diferença do descanso que Adão e Eva estavam tendo lá no jardim do Éden para o descanso que Deus vai nos dar no último dia com seu Filho Jesus, o segundo Adão, lá na glória eterna? A diferença é que na glória eterna, no último dia, nesse descanso, nesse último descanso sabático que está prometido para nós lá em Apocalipse 21, diferentemente de Gênesis, não haverá mais possibilidade do pecado. O pecado já não será mais um problema para nós, porque Jesus Cristo, o libertador, ele veio para vencer o pecado no meu e no seu lugar. E naquilo que Adão fracassou, Cristo Jesus, ele foi vitorioso. E ele venceu o pecado, venceu a morte, para garantir que nós possamos sair do cativeiro, atravessar o deserto e chegar nesse lugar de descanso, nesse descanso eterno, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais pecado, não haverá mais nenhum tipo de problema. Lá viveremos por toda a eternidade. Agora vamos ler novamente Hebreus 4, de 8 a 10. Se Josué tivesse dado a eles descanso, ou seja, se Josué falasse, pessoal, nós vamos parar por aqui, vamos montar acampamento e a terra prometida vai ser aqui. Nós vamos descansar, vamos parar aqui. E eles não continuassem marchando para chegar no lugar onde Deus havia prometido, né? Deus jamais poderia falar para eles a respeito deste outro dia. Deste outro dia. Olha como o verso 9 diz: assim resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Aí olha só o verso 11 aí, Hebreus 4, 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. De quem que ele está se referindo? Está se referindo àquele pessoal lá do deserto. Lembra daquela turma do deserto lá que ficava apurrinhando o ouvido do Moisés? Com saudade das cebolas do Egito? Por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrer aqui nesse lugar? Toda aquela geração murmuradora ficou no deserto. Apenas Josué e Caleb, né, chegaram daquela geração que saiu do Egito, que chegou na terra prometida. Então, para que não venhamos seguir o exemplo daqueles que viveram na desobediência, na incredulidade, né, é preciso que nós nos esforcemos para entrar nesse descanso. E aqui, meus queridos, nós vamos ter uma visão clara em Zacarias, agora voltando para Zacarias aqui, capítulo 10, nós vamos ter uma visão clara de que a nossa completa libertação desse mundo, ela um dia vai ocorrer de maneira definitiva. Nós fomos retirados do cativeiro, da Babilônia, da Assíria, do Egito espiritual. Estamos trilhando uma jornada pelo deserto. Mas haverá um dia em que nós nos veremos completamente livres de qualquer ameaça do inimigo. Nos veremos definitivamente livres e libertos por completo de qualquer cativeiro ou ameaça de cativeiro. Lembram quando o povo de Israel ainda atravessava o deserto, chegando ao mar Vermelho, ainda o exército de Faraó marchava atrás, indo em busca deles para levá-los de volta para o Egito, né? E todos apreensivos, porque à frente deles havia o mar, ao seu entorno as montanhas, e atrás o exército de Faraó.
Eles já haviam saído do cativeiro, mas a ameaça ainda vinha atrás deles correndo, tentando buscá-los para levá-los de volta para lá. O que o profeta está dizendo? Vocês se verão livres definitivamente de qualquer ameaça do cativeiro. Vocês já foram libertos, estão passando pelo deserto, mas qualquer ameaça no percurso que intente contra vocês para levá-los de volta para o cativeiro, isso um dia irá acabar. E de que forma isso vai acabar? Antes de falar a respeito de que maneira as ameaças do cativeiro, que ainda rondam o povo de Deus ao longo da jornada no deserto, né, definitivamente elas irão cessar, é preciso apenas destacar um ponto aqui, antes de falar, de prosseguirmos. Queridos, não há terra prometida sem uma jornada no deserto. Esse é um ponto muito importante. Não existe a menor possibilidade de desfrutar da terra prometida sem trilharmos uma jornada pelo deserto. Quando lemos o Salmo 23, famoso Salmo do pastor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesse salmo, ele declara a possibilidade de todos nós passarmos por um vale de sombra e de morte. Ou seja, diferentemente, né, de muitas igrejas e falsos pastores, né, que pregam, pare de sofrer, né, entregue a sua vida para Jesus, que os seus problemas vão acabar, né, venha para a igreja tal, traga a sua oferta, que aí os seus problemas vão resolver. Coma o feijãozinho mágico que vai acontecer, que Deus vai abençoar a sua vida. Tome o copo d'água. Queridos, mentira, engano. Foi aquilo que nós vimos no início do capítulo 10. Que os falsos pastores, eles trazem sonhos enganadores, mentirosos. Visões enganadoras, mentirosas. Trazem um consolo vão. Mas a verdade de Deus, a verdade nua e crua, é que, embora Deus tenha promessas para nós desfrutarmos de uma terra prometida, nós, para alcançarmos essa terra prometida, haveremos de trilhar um deserto, haveremos de passar por um vale de sombra e de morte. Mas a promessa do Senhor, em relação ao Salmo 23, é que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Queridos, isso é algo maravilhoso. Saber que Deus, Ele é o nosso libertador, Ele nos tirou do cativeiro, Ele vai nos conduzir pelo deserto, Ele estará conosco, assim como Ele esteve com o povo durante todo o tempo, suprindo a necessidade do povo em tudo, abençoando aquele povo. Por mais que fossem um povo de dura cerviz, mas Deus esteve o tempo todo com eles. Agora sim, vamos entender no verso 11, de que maneira Deus ele há de nos livrar definitivamente de qualquer traço do cativeiro ou ameaça que ronde o povo dele. O verso 11 vai falar algo interessante. E eu quero chamar a atenção até mesmo para o equívoco de algumas traduções da Bíblia no português. Talvez você tenha aí uma Almeida século 21, uma João Ferreira de Almeida. Como é que está escrito o verso 11, a parte A do verso 11? Isso. Então, a tradução Almeida século 21, passarão pelo mar de aflição, de angústia. Mas passarão aí, né? Infelizmente, foi um equívoco na tradução na língua portuguesa. Porque, embora esteja traduzido aí no plural, né, a terceira pessoa do plural, eles passarão, né, o hebraico, a tradução original do hebraico é ele passará, é no singular. Ele passará. Eu gosto da tradução da NVI. A NVI se coloca na primeira pessoa do plural. Ele diz: vencerei o mar da aflição. Ele passará. É assim? Ele passará? Essa é a tradução correta do hebraico. Ele passará. Ele quem?
o rei prometido, Jesus. Aqui, o mar da aflição, o que o autor aqui, Zacarias, está dizendo para o povo? Deus tirou vocês do cativeiro. Ele é o libertador. Ele enviou o seu libertador para tirar vocês do cativeiro. Ele conduziu vocês como pastor ao longo do deserto. Mas para que vocês sejam livres de qualquer traço de ameaça do inimigo que tenta levar vocês de volta para o cativeiro, para que vocês sejam completamente livres e definitivamente libertos, Ele precisará passar pelo mar da aflição por vocês. Ele terá de ser afligido, Ele terá de ser ferido, para que através da sua aflição, através das suas feridas, vocês consigam passar pelo mar com os pés enxutos. O autor aqui, Zacarias, ele usa o mar vermelho naquela experiência da travessia e da completa libertação da ameaça do exército de Faraó. Ele usa a figura do mar como a maneira como Cristo ele há de se entregar no meu e no seu lugar, morrendo por nós, sendo afligido pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter diante de nós um caminho enxuto para atravessar. Ele coloca aqui o mar da aflição. O inimigo será vencido definitivamente quando o rei for afligido e ferido por nós. Então, a salvação de Deus será gloriosa. A glória e o poder desse rei se tornará evidente diante de todos, quando ele não somente arrancou vocês da garra do inimigo lá no cativeiro, ele não somente conduziu vocês pelo deserto, mas ele os livrou definitivamente das ameaças que rondavam a sua vida. Você será definitivamente livre, liberto, e viverá agora em paz, em tranquilidade, por causa do rei que venceu, que passou pelo mar da aflição e foi ferido no seu lugar. Sim, minha irmã. Sim. Por causa da tradução, né? Passarão, né? Mas a tradução correta no original é ele passará. E aí está se referindo exatamente ao rei, o libertador, que pastoreará o seu povo pelo deserto, conduzirá eles. E por causa da sua aflição, por causa das feridas que ele sofrerá, o seu povo será definitivamente liberto. Entendeu? Ok? Ficou claro? Veja só o que vai acontecer, a parte B do verso 11. E as profundezas do Nilo se secarão, o orgulho da Assíria será abatido, o poder do Egito será derrubado. Quando o rei ele for afligido, ele passar pelo mar da aflição, quando o rei ele for ferido, e através da sua aflição e através das suas feridas, nós fomos libertos definitivamente da ameaça do inimigo, do cativeiro do qual ele nos arrancou. Aí sim, veremos o inimigo ser destruído, o orgulho da Síria será abatido, o poder do Egito derrubado. Mas veja que depois que ele traz a nós a sua salvação, depois que o rei ele traz a sua salvação definitiva, a sua libertação definitiva, por ter passado pelo mar da aflição e ser ferido por nós, veja que nós ainda precisaremos do seu auxílio. Ainda contaremos com a presença dele para nos guiar para além do mar. E aí vem exatamente o verso 12. E o verso 12 ele vai falar de maneira bastante interessante, queridos, que através do seu sacrifício, através daquilo que ele fez, da sua redenção, da sua salvação, nós seremos fortalecidos por ele para continuar a jornada. Nós vamos olhar para trás e nós vamos ver que tudo que ficou para trás, o cativeiro, o deserto, veremos que o inimigo que ainda rondava e tentava nos levar de volta para o cativeiro, ele foi derrubado, foi vencido.
Veremos que o nosso libertador, ele foi afligido, foi ferido, mas para que ele pudesse vencer esse inimigo por nós. Mas ao olhar para frente, ainda resta uma caminhada. E nessa caminhada, precisaremos contar ainda com o auxílio dele para nos fortalecer. Aqui, sem dúvida nenhuma, esse fortalecimento diz respeito à nossa santificação, à nossa obediência, à disciplina para andar fielmente nos caminhos do Senhor e chegarmos ao fim da jornada para desfrutar das suas promessas. Veja que o verso 12 ele diz: eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Depois que ele tiver vencido, afligido, ferido, mas venceu os inimigos, e nós fomos completamente libertos do cativeiro, definitivamente salvos, a nossa jornada prosseguirá. E seremos, ao longo desse restante de jornada, fortalecidos pelo Senhor. Fortalecidos para quê? Fortalecidos para andar em obediência. Fortalecidos para manter o foco, os nossos olhos voltados, como o autor dos Hebreus, no capítulo 12 diz, os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em obediência, em fidelidade a Ele. Caminhando, sendo fortalecidos nele, como Paulo em Efésios, no capítulo 6 diz: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu grande poder. Essa jornada, talvez muitos possam estar cansados, abatidos. É por isso que ele diz que ele nos fortalecerá, eu os fortalecerei. Veja só como que o texto está disposto. Eu os fortalecerei em quem? No Senhor. E em meu nome, vocês farão o quê? Marcharão. Caminharão. É na força do Senhor. É no nome do Senhor que nós marchamos. Se existe, isso aqui, queridos, é algo maravilhoso, porque isso prova para nós que, embora nós estejamos como peregrinos, estrangeiros, atravessando esse deserto, já passamos por inúmeras situações que testaram a nossa fé, nos colocaram à prova, mas em tudo nós descansamos e confiamos na vitória do nosso libertador, que venceu por nós, que derrubou os inimigos em nosso lugar, e que proporcionou para nós a esperança de uma caminhada contínua, na certeza de que haveremos de chegar ao final, porque é Ele quem nos fortalece, e Ele está no meio do seu povo, e é Ele quem nos fortalece para vencer. Continuando no capítulo 11, verso 1 a 2. Agora, depois de falar a respeito daquilo que Deus haverá de fazer pelo seu povo no porvir, e aqui não perca de vista o tempo desse texto, o profeta Zacarias está falando ao povo de Judá, pós-cativeiro, apontando em direção ao Messias que virá, esse será o seu libertador, e ele está usando toda a experiência do povo no passado como uma forma de ilustração daquilo que representa a jornada do homem na terra. Dizendo, olha, nós seres humanos estamos atravessando um deserto, Deus nos tirou do cativeiro, Ele venceu por nós os inimigos e nos dá a força para prosseguir e concluirmos essa jornada. Mas a promessa de Deus, além de salvação definitiva, libertação definitiva para o seu povo, Deus também tem uma promessa para aqueles que rejeitam o Senhor. Deus tem uma promessa para aqueles que desprezam as palavras de Deus. E a promessa do Senhor é que estes que rejeitaram o Senhor, que desprezaram as palavras de Deus, estes serão condenados, serão julgados. Esses serão julgados. O povo de Deus que foi liberto do cativeiro e que caminhou com o Senhor ao longo de toda essa jornada, confiando na condução, na direção deste rei que também é pastor, que desfruta das bênçãos provenientes da sua graça, da sua libertação, da sua salvação, esses vão concluir a jornada, esses vão chegar lá na terra prometida e serão abençoados, viverão por toda a eternidade com Ele lá, se verão livres definitivamente da ameaça do inimigo. Mas aqueles que rejeitaram o Senhor, que desprezaram a palavra de Deus,
esses não escaparão da justiça de Deus, do juízo divino. E Deus há de condená-los. Veja o que ele vai dizer no verso 11, ou capítulo 11, verso 1 e 2. Capítulo 11, verso 1 e 2, ele diz: abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem, carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Veja que aqui a ilustração usada pelo profeta, a linguagem simbólica e apocalíptica, é que no último dia, aqueles que rejeitaram o Senhor, que desprezaram a sua palavra, estes sofrerão o juízo de Deus, e o juízo de Deus não será nada agradável, não será nada fácil para eles. Eles terão de lidar com a sua completa destruição. Veja as figuras utilizadas para descrever o juízo de Deus. Ele fala de árvores, não é isso? Cedro, pinheiro, cipreste, né? Que é aí no caso do pinheiro. Ele fala das majestosas árvores, da densa floresta, carvalhos de Bazã, tudo em chamas, tudo pegando fogo, sendo devorado, destruído, incinerado pelo fogo. É isso que vai acontecer. Vamos usar um texto de Mateus capítulo 3, verso 10 ao 12. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versos 10 a 12. Deixa eu ler para os irmãos, acompanhe aí o que está escrito. Mateus capítulo 3, verso 10 ao 12. O machado já está posto à raiz das árvores. Comece a ligar os pontos aí, as semelhanças daquilo que Zacarias disse, das árvores, do fogo, da destruição da floresta pelo fogo, tá? Veja o que João Batista está falando aqui no texto. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e feita o quê? Lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Quem é? Jesus, o rei prometido, lá de Zacarias. Este é o rei, o libertador. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias ou desatar as suas correias, né, algumas traduções. Ele os batizará com Espírito, salvação, para aqueles que creem. Ele os batizará com o Espírito Santo, salvação. Mas, para aqueles que não creem, será batizado com o quê? Com fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai fazer distinção, tá? Então, no que diz respeito aos salvos, ele batizará com o Espírito. E em relação àqueles que rejeitaram o Senhor, ele veio para os seus, e esses que não receberam serão batizados com fogo. Fogo aqui é usado, assim como lá em Zacarias, condenação, juízo, tá? A gente às vezes percebe que em alguns contextos, né, evangélicos, né, algumas denominações interpretam muitas vezes o fogo como algo bom, né? Ser batizado com fogo. Aí tem muita gente que fica esperando ser batizado com fogo. Isso é perigoso, né? Pedir a Deus para ser batizado com fogo. Porque a palavra de Deus fala que isso é juízo, é condenação, né? Então a pessoa está pedindo a Deus para ser batizado com fogo e está pedindo a Deus para ser condenado, para ser julgado e lançado no inferno, no fogo, né? Olha o que mais diz o texto aí. Ele traz a pá em sua mão, ele vai limpar a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, se referindo aos salvos, que foram batizados com o Espírito. E o que ele vai fazer com aqueles que rejeitaram? A palha, ele vai queimá-la com fogo
que tipo de fogo? Que nunca se apaga. Percebe? Aqui o que João Batista está fazendo é apenas uma conexão da profecia de Zacarias com o seu discurso aqui. Né? Dá para imaginar o peso que essas palavras têm no coração daquele que rejeita o Senhor, que despreza a sua palavra? Que diante de todas as oportunidades que Deus vai dando, né, de trazê-lo, de acreditar na sua promessa, de seguir nos seus caminhos. Dá para imaginar aquele pessoal no deserto lá, né, que comeu do maná, que bebeu da água da rocha, que desfrutou da sombra, literalmente da sombra e água fresca, do fogo à noite que foi aquecido, comeu das cordonizes. Esse povo, simplesmente, que atravessou o Mar Vermelho, mas que chega diante do pé do Sinai e faz um bezerro de ouro, que rejeita o Senhor, que despreza a palavra de Deus. Deus vai julgar o seu povo. Ele vai julgar aqueles que, embora estivessem no meio do seu povo, que embora desfrutem de um ambiente de graça, esses, no último dia, como o texto aqui de Mateus, né? Ele vai ter uma pá na mão. Ele vai separar o trigo da palha. E o trigo ele vai juntar no seu celeiro. Mas a palha ele vai queimar. Ele vai queimar. E ele termina o texto, versículo 3. Ouçam o gemido dos pastores. Os seus formosos pastos foram devastados. Ouça o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Nós vimos desde o princípio dos profetas menores, que sempre quando a palavra de Deus era dirigida como uma advertência, uma exortação, ela não era dirigida somente ao povo em si, mas principalmente para os seus líderes, não é assim? Nós temos visto desde o início. Sempre os líderes, sejam os reis ou os sacerdotes, aqueles que eram corruptos, aqueles que muitas vezes por causa da sua imoralidade, da sua perversidade, acabavam conduzindo todo um povo para longe dos caminhos do Senhor, esses também eram responsabilizados. Não somente o povo, mas também a sua liderança. Zacarias está dizendo aqui é que esse povo vai perecer. Mas não somente o povo vai perecer, mas aqueles que foram responsáveis por pregar as mentiras, por apresentar e conduzir o povo à adoração dos ídolos. Aqueles que muitas vezes diante das verdades da palavra de Deus disseram, olha, não precisa acreditar nesse Deus não, vocês não precisam caminhar tão certinho no caminho de Deus não tem problema vocês adorarem esse ídolo aqui. Essa coisa de você ser crente na igreja todo dia, não precisa ser assim tão caxias, como o pessoal fala, né? Eles são tão certinho, tão perfeitinho. Não tem problema se você dar uma escorregada e pecar aqui ali, Deus vai ter misericórdia de você, Deus vai te perdoar, não tem problema não. Esses falsos pastores que conduziram o povo nas mentiras, no engano, esses também sofrerão. E embora, agora aqui nós vamos fazer uma inversão, né? A NVI acertou no verso 11, em relação ao equívoco da João Ferreira de Almeida, lá no verbo, né? No tempo do verbo. Mas aqui eu gosto mais da Almeida Corrigida Fiel, no verso 3 aqui do capítulo 11, quando ele fala, aqui a NVI diz assim, ouçam o gemido dos pastores. Tem algum aí que fala diferente? Uivo, quem é que está com uivo? Uivo, Bia, Sara, está aqui. Uivo dos pastores. Ouçam, eu gosto dessa palavra, uivo dos pastores. Quem é que uiva? Que animal que uiva? Lobo. E o lobo é amigo ou inimigo das ovelhas? Inimigo. Percebe? Quando o juízo de Deus vier, quando a palha for separada do trigo e essa palha for jogada no fogo que não se apaga, diante de todo o juízo, de todo o sofrimento, toda a dor, da ira de Deus sendo derramada sobre os inimigos de Deus, sobre aqueles que rejeitaram o Senhor, você vai escutar o uivo dos lobos que estavam vestidos de pele de ovelha.
toda mentira será revelada, todo engano. Os falsos pastores também serão separados dos verdadeiros, e estes serão levados juntamente com o povo. Embora, queridos, isso aqui é importante a gente destacar, que muitas vezes nós falamos assim, nós queremos poupar o povo do juízo de Deus, por causa das mentiras em que eles foram enganados pelos falsos pastores. Entenda bem o que eu vou dizer. Às vezes nós dissemos assim, Deus vai julgar o líder tal pelas mentiras, pela heresia, pelos falsos ensinos que ele transmitiu àquela igreja. Mas para o povo, Deus vai ter misericórdia por causa da ignorância deles. Não vai haver complacência de Deus, porque Deus ele há de julgar tanto os líderes, falsos pastores, quanto o povo que seguiu esses falsos pastores. Todos sofrerão a ira de Deus, o castigo do Senhor. Sofrerão as consequências. Às vezes as pessoas querem ter um pouco de pena, de dó daquelas pessoas, pastor, mas às vezes lá dentro você vai achar alguém que é salvo. Não é assim. Porque deram ouvidos às mentiras do falso pastor. Lembra lá de João 10? As ovelhas que ouvem a voz do pastor e reconhecem a voz do pastor e seguem? Não do falso pastor. Não do ladrão que vai assaltar o aprisco para roubar as ovelhas. Não. Elas ouvem a voz do verdadeiro pastor e reconhecem a sua voz e seguem. Então, quando o juízo de Deus vier, quando a ira de Deus for derramada, tanto os falsos pastores, quanto o povo que rejeitou a palavra de Deus para seguir o conselho dos falsos pastores, todos eles sofrerão as consequências. Sim. E isso aqui, queridos, é uma profecia que tem um duplo viés. O que é isso? Aqui, que duplo viés é esse? Zacarias ele está falando de dois momentos distintos. Um momento em que aconteceu de fato, no ano 70. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele conduziu o exército do Império Romano para a completa destruição da cidade de Jerusalém. Jerusalém foi completamente varrida, destruída pelo general Tito e o Império Romano naquela época. E é interessante porque isso foi no ano 70. No ano 40, antes ainda, 30 anos antes dessa destruição ocorrer, definitiva na cidade de Jerusalém, um rabino entrou desesperado pelo templo do Senhor. E o templo naqueles dias, no ano 40, e ele abriu as portas, desesperado. Isso está registrado em alguns documentos, escritos, arqueológicos, e falam a respeito desse rabino que entra correndo pelo templo. Ele abre a porta e ele brada com alto grito, dizendo: está prestes para se cumprir a profecia de Zacarias. E 30 anos mais tarde, o general Tito comanda essa incursão em Jerusalém para a destruição completa da cidade. Mas, como eu disse, a palavra de Zacarias ela tem um duplo viés. Ela se cumpre historicamente em Jerusalém, mas fala também a respeito de um tempo futuro, de uma destruição definitiva que há de acontecer no porvir. Nesse tempo onde o rei de paz, o rei salvador, o rei guerreiro, quando ele vier em glória na sua segunda vinda, ele vai estar com a sua pá na mão para separar o trigo da palha. E ele fará isso definitivamente. Queridos, essa palavra aqui, ela não é só uma palavra de ânimo para a igreja, saber que ao longo da sua jornada pelo deserto, uma vez libertos do cativeiro, o Senhor estará sempre com seu povo, e sob a sua condução o povo de Deus estará seguro, porque Ele é o verdadeiro libertador. É Ele quem vai definitivamente salvar o seu povo. Até o último dia Ele estará ali presente, garantindo que essa salvação ela ocorra definitivamente sobre a vida do seu povo. Então isso é uma palavra de esperança, é uma palavra de encorajamento diante dos desafios, dos obstáculos ao longo da caminhada, mas também é uma palavra de alerta para a igreja. É uma palavra de alerta porque ela chama a nossa atenção
para a maneira como nós estamos vivendo. E ela nos dá a oportunidade para corrigirmos, ainda enquanto há tempo, de nós nos voltarmos para Deus, humildemente, e nos arrependermos dos nossos pecados, e andarmos nos seus caminhos. Não como um joio misturado no meio do trigo, que tenta disfarçadamente se misturar entre o trigo, talvez, quem sabe, ninguém perceba e você consiga entrar no céu sem ser visto. Não vai haver essa possibilidade. Ninguém vai poder entrar no céu disfarçado de trigo, como um joio, né? E passar pelos portões da Nova Jerusalém, da Nova Terra, da Nova Canaã, achando que ninguém vai perceber, porque não vai. O Senhor, Ele há de realmente manifestar a sua ira sobre aqueles que rejeitaram a sua palavra. Então, é preciso aproveitar esse tempo. Remir o tempo, porque os dias são maus. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça. A promessa do Senhor é essa: uma vez libertos do cativeiro, uma vez salvos definitivamente de toda e qualquer ameaça, Ele há de nos fortalecer até o último dia, para sermos conduzidos em Sua presença e chegarmos ao fim dessa jornada, sãos e salvos, para vivermos por toda a eternidade na glória no céu. Irmão Valquíria, esteja fazendo essa oração por nós, por favor.